Boa noite, queridos. Graça e paz. Sempre que uma palavra é ministrada, existe um poder, uma unção disponível para aquela palavra que será ministrada. Amém? Então, o poder de Deus para curar está aqui. Está pairando, Está pairando. Não é a vontade de Deus que a gente fique doente, que a gente fique com mazelas. Deus não criou a doença, então Ele não pode dar doença para nós. Amém, irmão? Glória a Deus. Esse tema é curando as doenças da alma. Eu não sei se foi coincidência, mas esse mês de setembro, o pessoal fala Setembro Amarelo, que várias pessoas falam, não sei se foi por coincidência ou se foi proposital, mas de qualquer forma, Jesuicidência, Então, amém, amados? É a segunda vez que eu ministro esse tema, coisa interessante. A primeira vez que eu ministrei foi em 2014. Já tem bastante tempo. Eu ministrei para o culto das mulheres, Só as mulheres foram beneficiadas com essa ministração, mas hoje vai ser para todos, amém? Glória a Deus. E eu lembro que naquela época eu tinha feito umas pesquisas, porque eu estava estudando outro tema para ministrar. Gente, está fazendo um barulho. Meu cabelo, Então, aí eu fiz umas pesquisas, E a OMS, na época, disse, a depressão é a doença do século. E eu fiquei muito, assim, chocada, com essa informação. Eu até comentei com Kátia, eu falei, Kátia, eu vou ministrar sobre depressão. A Kátia, glória a Deus! Naquele tempo quase não tinha, mensagem a respeito desse tema, porque sempre é uma coisa assim... existe um preconceito muito grande por causa dessa doença, amém? A depressão não é uma frescura, a gente precisa desmistificar algumas coisas, porque muita gente diz assim, eu pelo menos já me falaram, eu já passei por essa doença, amém? Hoje eu sou curada, liberta. Mas na época que eu tive, eu tinha uma colega de trabalho que ela dizia assim, Vanusa, isso é doença de rico, pobre não tem, não tem, Meu irmão, e doença escolhe se é pobre, se é rico, a etnia da pessoa? Não, ela vai aonde ela encontra uma brecha, E eu fiquei assim chocada com esses dados, sabe? A doença do século. Isso foi em 2014, já tem algum tempo. A gente recentemente passou por uma pandemia. Eu acho que isso também se proliferou, Aumentou casos. Eu até compartilhei com Kátia. Eu não cheguei nem a ler aquela reportagem, que falava sobre as crianças estão sendo acometidas dessa doença, Essa doença que não é só a depressão, é a síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, Essas coisas que a gente sabe que estão abaixo do nome de Jesus, amém? Mas se a gente ficar muito cheio de dedo para não falar sobre essas coisas vão começar a querer fazer gracinha, no nosso meio. Mas o poder curador de Deus, irmão, está manifesto aqui nessa noite. Especificamente para essa doença, amém? Então, primeiro, a coisa que a gente precisa entender, amados, é que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos no corpo, amém? A nossa alma, que é o nosso psique, é a nossa inteligência, ela pode ser atacada, com informações mentirosas, com coisas que não vai acrescentar nada e vai causar um prejuízo na nossa vida. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa alma. O nosso espírito ele já foi salvo quando a gente veio aqui na frente e aceitou Jesus. Glória a Deus, ele já está salvo. Mas a nossa alma, ela pode sofrer ataques satânicos, Mas glória a Deus que a palavra ela vem para nos livrar. Então, a doença, como eu já tinha falado, não é uma frescura. Porque se fosse uma frescura, irmãos, as pessoas não se matavam,
eu acho que foi em 2019, a gente ouviu muita notícias, né? Pastores, líderes, né, cometeram suicídio e foi um escândalo, né, no meio evangélico. Como é que pode? Essa pessoa não tem Deus, não tem fé. Quer dizer, existe um preconceito muito grande. A pessoa tem coragem de vir aqui receber uma oração para ser curado do câncer, mas se falar em depressão, a pessoa fica lá quietinha, ela tem vergonha, né? Não pode, não quero me expor. O que vão pensar de mim se eu for acometido com essa doença? Se falar em ir para um psicólogo e passar por um psiquiatra, a pessoa fica, misericórdia, isso é coisa de maluco, eu não estou maluco, não, amado. Não estou falando de maluquice, não. Graças a Deus que existe psicólogo, existe psiquiatra. Aqui nós não pregamos contra a medicina, não. Ela ajuda, né? Glória a Deus por isso. Nós podemos receber uma informação, um acompanhamento, não é? Nós não descartamos os cuidados médicos, não. Mas nós temos a palavra, amém? E essa palavra não pode ser negligenciada. Existe coisa, irmão, que os profissionais eles vão ajudar, mas a cura mesmo é aqui. Amém? E como a igreja do Senhor, nós temos esse propósito de trazer uma palavra dessa. Amém? Porque eu creio, em nome de Jesus, que muitos aqui vão ser libertos dessa doença. Amém? A palavra ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Primeiro ela vem, ela trabalha e depois ela volta. Levando aquilo que ela veio fazer. Amém? Então, existe, né, esse problema das pessoas terem esse preconceito. E eu queria ler aqui uns dados, que foi agora recente, né? Eu pesquisei agora, eu gosto de pesquisar essas coisas. Essa última pesquisa de 17 de julho de 2022, né? Da Universidade Federal de Pelotas, mostrou que os que dizem ter sido diagnosticados com depressão subiram de 9,6% antes da pandemia para 13,5%. Então, as coisas pioraram depois da pandemia, né? Porque ninguém nasceu para ficar trancado em casa, né? Então, a gente hoje está vendo o reflexo desse enclausuramento aí que houve. Então, a Organização Mundial da Saúde, em 2019, disse que 18,6 milhões de brasileiros, quase 10% da população, conviviam com transtorno. O maior número de pessoas com a doença em um país do mundo. Né? Uma outra pesquisa que diz assim, uma lista de 11 países, o Brasil lidera com mais casos de ansiedade, 63%, e depressão, 59%, seguido, respectivamente, da Irlanda e dos Estados Unidos. Eu quis trazer esses dados aqui, amados, para que a gente possa entender que essa doença é real. Amém? Não estou falando aqui que, então você está anulando a fé. Não, não estou anulando a fé, mesmo porque a fé ela não anula os fatos. É real, né? Pessoas estão sofrendo com essa doença, com outras mais que são, vamos dizer assim, acompanham a pessoa que está com essa doença, acompanham a depressão. Não é? Outra coisa, a depressão, como muitas pessoas pensam, que ela é uma doença só de quem não conseguiu resolver as situações. Né? Por exemplo, uma pessoa que teve uma perda, é natural que ela fique triste por uns dias. Afinal de contas, você perdeu um ente querido. Você só não pode viver o resto da vida deprimido, triste, angustiado. Né? Então, outra coisa que pode causar a depressão, né? Uma desilusão, problema financeiro, decepções, divórcio, né? Essas coisas estão entrelaçadas, causando, no caso, a depressão. Problemas hormonais também. Mulheres que têm filhos podem ter também, não é? Depressão pós-parto. Isso é real. Pessoas têm essa doença, passam, né? Graças a Deus que ela não permanece. Então, amados, tem também, por exemplo, problemas na tireoide. Também pode causar depressão. Você pode ver que são várias coisas, não está ligado somente aos sentimentos. Que graças a Deus a gente tem sentimento, a gente não é uma máquina, não é um robô. A gente sente, não é? Então, tem problemas também genéticos, né? Mas graças a Deus que todas essas coisas nós podemos recorrer a um único que pode nos curar e nos livrar dessas doenças, que é o nome de Jesus. Amém? Eu só estou dando esses dados aqui para que você não tenha um preconceito. Talvez você não tenha esse problema, mas talvez tenha alguém perto de você que tenha. Alguém do seu trabalho, um colega, ou alguém até aqui na igreja.
né? Porque, amados, a igreja está aqui, né? A gente não foi arrebatado, não. Então, esses dados aqui, existem pessoas aqui com esse problema, ou podem estar chegando. Então, a gente tem que entender essa doença, não desdenhar. Fulano, você não tem fé. Né? Como é que pode? O fulano está passando por esse problema. Então, a gente não pode ter esse tipo de atitude. Amém? E o que a Bíblia fala sobre depressão? Né? O que a Bíblia diz? Eu queria ler um texto, que é lá no Antigo Testamento. Antigamente, amados, antes do Espírito Santo, antes de Jesus morrer e ressuscitar, Deus ele só falava através de profetas, reis e sacerdotes. Né? Mas justamente um profeta sofreu depressão. Olha que coisa. Para você entender que a coisa não é só assim, o fulano está com depressão, não tem fé. Não, irmão. Eu vou te explicar uma coisa. A pessoa pode até ter. Só que quando a pessoa tem a fé, ela vai passar por isso mais rápido. Ela vai vencer mais rápido. Ela vai sair dessa situação, entendeu? Por cima. Ela não vai se curvar, porque na hora ela vai entender. Opa, peraí. Isso aqui tem dedo de Satanás e eu vou rejeitar. Né? Então, lá em 1 Reis 19, queria ler aqui um pedaço. Eu não vou ler tudo, porque o foco da mensagem não é esse, mas a gente precisa entender algumas coisas, né? Diz assim, 1 Reis 19, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com que sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Então, o que aconteceu aqui, amados? Se você voltar aí um capítulo, você vai ver, né, que Elias ele acabou com 450 profetas de Baal. Aí a Jezabel soube dessa história e ficou louca, né? Vou matar você. Ameaçou Elias. Então, o que aconteceu? Elias fugiu. Ele não queria ser morto. Até aí, tudo bem, né? Ele entrou no deserto, versículo 4. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Como é que pode? Ele estava fugindo da Jezabel, porque a Jezabel ia matar ele, e ele se escondeu e pediu a morte. Tem um negócio errado aqui, né? Ele diz assim, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Então, continuando aqui o texto, ele se deitou debaixo da árvore, dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse, levanta-te e coma. Olha que coisa interessante aqui, amado. Não tinha nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra para passar um remedinho lá, um tarja preta para Elias, né? Não tinha. Então, o que Deus fez? Ele usou um anjo para ir lá cuidar de Elias. Né? Eu fico impressionada com isso, amado. O próprio Deus cuidando de Elias. Você que está aí achando que está sozinho, está desamparado, o próprio Deus cuida de você. Amém? Talvez você não tenha recurso para ir num psicólogo, porque custa caro, né? Fazer uma terapia não é uma coisa que você vai uma vez, 2 vezes e está resolvido o problema, não, amado. É tempo. Terapia leva tempo. E dinheiro também. Mas a cura está disponível e de graça para você. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o próprio Deus cuidou de Elias. Né? Eu achei interessante que eu não vou ler o texto todo, mas cada coisa que o anjo vai lá oferecer para Elias é justamente o que hoje os psicólogos falam. Não é? Se alimente bem, faça uma caminhada, faça uma atividade física. Todo psicólogo fala isso. Né? E Elias aqui, eu acho isso maravilhoso, amados, porque Deus ele não traz a doença, mas ele traz a solução. Não é? E muitas pessoas hoje estão usufruindo, não é, dessa bênção, talvez nem saibam o que está aqui na palavra. Eu tenho certeza que a maioria desses psicólogos nem são cristãos, mas eles têm aqui uma fonte. Mesmo sem eles nem lerem a Bíblia, mas está aqui, todo o passo a passo da cura de Elias. Né? Jesus não tinha morrido ainda, nesse tempo aqui, amém, amados? Eu estou dando só um parâmetro aqui, como era no Antigo Testamento. Mesmo as pessoas sem ter o Espírito Santo, mas Deus cuidava delas. Amém?
Então Deus cuidou de Elias, deu água, né? Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta e coma, pois a sua viagem será muito longa. O anjo não ficou assim, ai, tadinho do Elias, ele está deprimido, deixa eu fazer uma cosquinha nele. Não, levanta que tu vai andar muito. Te alimenta que tu vai andar muito, né? Porque às vezes, amado, não é a solução a gente ficar muito, né? Ai, coitadinho. Oh, meu Deus. Oh, levanta, bora. Vamos fazer alguma coisa. Versículo 8. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, de novo, irmão, de novo ele se escondeu. Foi lá para a caverna, passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui? Aleluia! Deus não deu um cafuné em Elias, não. O que você está fazendo aí, ô? Né? Você passou a espada lá nos profetas de Baal e agora você está aí, né? Como é que fala? Nutella, né? Tendo atitude Nutella. Amados, a gente entende toda essa questão, né? Porque realmente a depressão ela deixa a pessoa desanimada, sem força para nada. Só quem sabe é quem já passou. A pessoa fica. Eu fiquei 15 dias sem tomar banho, irmão. Pelo amor de Deus. 15 dias sem tomar banho, sem lavar o cabelo. Não é normal uma coisa dessa, amados. Não é. Não é normal. Então o anjo falou assim, ó, levanta. Versículo 10, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança. Ele foi botar as queixas dele, né? Quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único. Ai, só eu na face da terra que estou passando por esse problema. Meu Deus do céu. E agora também estão procurando me matar. Olha o que ele fez. Ele desabafou para Deus. É o que as pessoas falam, desabafa lá para o psicólogo. Graças a Deus que tem um abençoado, né, que está recebendo, está ganhando dinheiro para ouvir os problemas dos outros. Mas aí o Senhor disse assim, o Senhor disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Amém? Depois ele continua aqui, ele fala, né, do vento, do terremoto, do fogo. Né? Se você quiser continuar lendo o relato, eu não vou ler, tá bom? Eu vou cortar um pouquinho. Versículo 14, de novo ele diz, né? Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram. Ele fala de novo para o Senhor, né? Versículo 15 diz assim, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, para suceder a você como profeta. Amém? Deus deu um caminho para ele seguir. Aí, versículo 18 diz assim, no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todas aquelas bocas não o beijaram. Né? Elias estava aqui se sentindo coitadinho, ele era o único que tinha sobrado, só tem eu do mundo, mas Deus deu um plano para ele, né? Ele deu um caminho para ele percorrer. Sabe, amados? Às vezes a depressão ela vem, ela quer derrubar a gente, porque ela quer sufocar os planos de Deus, que Deus tem na nossa vida. Né? Ela vem enviada pelo inferno. Né? Satanás ele é o pai dessas doenças todas, e ela vem para te derrubar, para você não cumprir o propósito do Senhor. Mas aqui, nesse tempo, né, bem anterior a Jesus, o próprio Deus cuidou de Elias e deu um propósito para Elias. Vai, você tem muita coisa para fazer, que você é um profeta. Amém? Ele deu direções para ele sair da caverna. Né? Elias desabafou com Deus, cuidou da sua alimentação. Isso aqui eu já falei, né? E mandou ele se levantar porque a viagem era muito longa. Outra pessoa também, que se você ler os relatos, aqui não diz, né? A Bíblia não diz que ele tentou se matar, que ele ficou dessa forma, mas é o rei Davi. Né? Eu quero ler o Salmo 13. O Salmo 13 diz assim, ó. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim?
Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração? Inquietação e tristeza no coração. Dia após dia. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta na tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ele desabafa aqui, né? Ele conta tudo que ele está sentindo, mas no final ele diz, eu, porém, confio no teu amor. Amém, amados? E é com essa palavra aqui que é o material que a gente dá para Deus trabalhar na nossa vida. Porque se a gente se desesperar e ficar só reclamando da vida, amada, a gente vai afundar. Mas a gente tem que lembrar da palavra. Ó Senhor, eu confio em Ti, no Teu amor, naquilo que Tu tem feito. Se você continuar lendo os Salmos, é maravilhoso. Ele fala, né, de todas as provações que ele passou, mas ele diz, olha, o Senhor é Deus meu em quem eu confio. Não é? O Salmo 23, vamos ler aqui, eu não anotei, mas está valendo. O Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz em águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não terei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na vista dos meus inimigos. Amém? Eu não vou ler tudo, mas você pode ver que o rei Davi, ele tinha essa facilidade. Ele cantava, né? Esses salmos aqui eram músicas e eles cantavam. Vários salmos, amado, várias coisas. Às vezes ele desabafava, a alma dele jogava ali tudo que ele estava sentindo, mas depois ele cantava, ele engrandecia o nome do Senhor. Não é? Porque se você ficar só se lamentando, a coisa não vai para frente. Amém? Eu quero ler o Salmo 34, versículo 2. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Né? Os oprimidos, pessoas que estão com a alma abatida, sofrendo algum tipo de ameaça, algum tipo de coisa. Versículo 3, proclame a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Amém? O Salmos 34, versículo 4, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? A pessoa que tem síndrome do pânico, amada, ela não consegue nem sair de casa, porque ela tem medo de qualquer coisa. Né? Ela tem medo de tudo. E é um troço tão do inferno que a pessoa não consegue sair de casa. Tudo ela está com medo, ela está assustada. Mas a resposta de Davi está aqui. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém? Glória a Deus. Não é? Quando estamos passando por essa doença, nos sentimos um lixo. Né? Uma coisa... são tantos ataques na mente, né, que a gente se sente um lixo. A gente se sente sem valor nenhum. Não é? E a gente acha que aquilo é verdade, aquilo é real. Né? Não conseguimos ver as grandezas de Deus, nem seus planos. A gente faz que nem o Elias, se tranca dentro da caverna, pronto, agora é o meu fim. Mas é uma coisa bem contraditória. Ele estava saindo, fugindo de Jezabel que queria matar, mas ao mesmo tempo ele queria morrer. É uma coisa assim louca, né? Existe cura à luz da palavra. A palavra de Deus está cheia de boas notícias. A palavra de Deus é o remédio. Amém? Glória a Deus. Isaías 53. Glória a Deus, eu amo esse texto. Isaías 53. Versículo 3. Esse texto aqui, amados,
Se alguém está doente, se alguém precisa receber cura, esse texto aqui, você tem que estar com ele no seu coração. Né? Porque às vezes a pessoa quer ser curada, mas ela não sabe um texto que fala sobre cura. Né? Então você tem que se encher dessa palavra para você receber. Versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero falar algo que aconteceu comigo, sabe, irmãos? Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus não tem filho queridinho, né? Porque tem alguns segmentos aí, algum tipo de doutrina que diz: olha, você é o queridinho de Jeová, você a menina dos olhos de Deus. Mas todos nós somos, amém? Deus não faz distinção de pessoas, não é? Se ele me libertou e me curou, ele também faz por você. Você não é diferente de mim em nada. Quando eu cheguei, né, eu passei por depressão, estágios depressivos, eu nunca quis tirar minha vida, né? Graças a Deus não cheguei nesse tempo, porque eu corri logo, né? Eu fui buscar ajuda, tratamento. Só que eu fiquei viciada nos tarja preta, né? Fiquei viciada, vivia a minha vida só à base daquilo. E um dia eu fui trabalhar numa empresa e tinha uma menina lá que toda hora ela falava: Jesus é lindo, Jesus é bom, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. E Jesus aqui, Jesus ali, e eu fiquei bombardeada com aquilo, glória a Deus. E eu sofrendo com aquilo, o remédio passava o efeito, eu já começava a ter crise de abstinência. Meu Deus, cadê o remédio? Às vezes o remédio acabava, eu tinha que correr no médico e dizer: não, eu tomo esse, e eles aumentando a dosagem, eu ali, né, dependendo daquele remédio para eu ter uma sanidade, né, conseguir resolver minhas coisas. E um dia eu falei para ela: eu vou na tua igreja. Se Jesus é tão maravilhoso assim, ele quer te salvar, ele tem um plano na sua vida. Glória a Deus, irmão, isso é maravilhoso. Deus tem um plano na nossa vida, nos ama, né? Mas era a informação daquele tempo, há 20 e tantos anos atrás. E eu fui na igreja, uma igreja linda, perfumada, maravilhosa. E eu estava na galeria e o pastor começou a fazer o apelo. E eu fui descendo aquelas escadas, né? E eles: quem quer entregar a vida a Jesus? Eu digo: eu quero. Eu entrego a minha vida e o tarja preta. Amado, ninguém disse para mim que Jesus tinha levado as doenças na cruz do Calvário, não. Ninguém tinha dito. A única informação que eu sabia era que Jesus era bom e ele queria me salvar e ele tinha um plano na minha vida. Mas naquele momento que eu estava descendo aquelas escadas, eu digo: eu entrego a minha vida e o tarja preta, porque eu não aguentava tomar aquele troço. E eu desci ali, né, recebi oração, impuseram as mãos sobre mim, glória a Deus, eu fui salva, mas eu fui liberta também do tarja preta. Engraçado que se eu tivesse com tarja preta na minha bolsa, eu tinha botado lá no altar da igreja, né? Eu tinha colocado, tá aqui, ó. Porque aquilo foi tão real para mim, sabe, amados? Aquilo foi tão real. Mesmo eu sem entender, porque eu fiquei um tempo nessa igreja, essa igreja não pregava assim sobre cura, não é? Eu tinha um outro segmento. Eu louvo a Deus por esse tempo que eu fiquei lá, porque eu aprendi outras coisas que são importantes também. Amém? Depois, né, o Senhor preparou para que eu estivesse aqui. E tem duas coisas que eu fico muito revoltada. Primeiro, é eu ver uma pessoa doente. Segundo, uma pessoa na miséria. Irmãos, eu fico indignada com Satanás trazendo essas pessoas cativas, sabe? Então, nesse dia, sem eu entender, eu entreguei, né, o tarja preta lá, nunca mais tomei, graças a Deus. Né, houve essa libertação na minha vida, porque eu já não sabia mais o que fazer, né? E na época eu estava até grávida. Eu acho que esse remédio não é bom, né? Ele traz várias outras consequências que eu não pesquisei, não tenho nada contra
a medicação, amém? Eu sou uma pessoa até difícil de tomar remédio. Eu só tomo no último recurso. Mas o que eu estou querendo dizer, amados, que Deus não quer a gente cativo de coisas. Né? A única coisa que a gente precisa ser cativo é da palavra. A gente precisa crer na palavra, receber a cura, né? Porque a cura ela já está disponível. Como você leu aqui nesse texto, ele levou sobre si as nossas doenças, a nossa enfermidade. Você cantou aqui, amém? Você cantou essa música, né? E ela é a palavra cantada. Lá em Isaías 61, versículo 3. Vamos ler o 1, né? Diz assim, ó: o Espírito soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Versículo 3. E a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, um óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Amém? Então, todos que choram em Sião, uma coroa em vez de cinza. Que negócio é esse de cinza? Porque antigamente, quando eles estavam sofrendo algum tipo de luto, alguma coisa, eles se vestiam de trapo e jogavam cinza no corpo. Quem passasse via que aquela pessoa estava sofrendo, né? Mas Deus, ele quis dar um óleo de alegria, um manto de louvor, né? Uma nova vestimenta, sabe? De louvor, em vez de espírito deprimido. Olha só. Em vez de espírito deprimido, uma veste nova de louvor, de adoração a Deus, né? E ele diz assim, serão chamados carvalho de justiça. Sabe que a carvalho é uma árvore muito frondosa, né? Para a manifestação da sua glória. Então, um espírito oprimido, um espírito triste, um espírito angustiado não manifesta a glória de Deus. Amém? Ah, mas quer dizer que o crente não sofre disso? Pode até passar, mas ele não pode ficar prostrado diante de uma doença dessa. Amém? Eu queria ler, amados, são confissões de cura. Amém? Algo que a gente precisa. Cura está disponível para nós, amado, não é uma coisa opcional. Né? Você recebe Jesus, já vem a cura junto. Amém? Você não pode negociar. Eu quero ir para o céu, mas aqui eu não me importo. Não, o pacote é completo. Amém? Êxodo 15, 26. Se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, e fizerem tudo o que Ele aprova, se derem ouvido aos teus mandamentos e obedecerem a todos os teus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma doença. Amém? Então, o Senhor é aquele que cura. Êxodo 23, 25 e 26. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Lá no Antigo Testamento, irmãos, Jesus nem tinha morrido ainda, mas a cura já estava disponível lá. Imagina agora, né? Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Ele tira as enfermidades do meio e cumpre números de dias. Então, você não vai morrer jovem. Amém? Existe algo da parte do Senhor que você vai viver por longos anos. Deuteronômio 7, 15. O Senhor os guardará de todas as doenças, não afligirá vocês as doenças terríveis, que, como sabem, atingiram o Egito, mas as afligirá em todos os seus inimigos. Então,
Ele tira de mim toda a enfermidade. Amém, amados? Isso são confissões que a gente precisa saber. Se eu preciso de cura, amado, eu preciso procurar na palavra aquilo que é resposta para a minha vida. Amém? É importante a gente estudar vários outros assuntos. É bênção, irmão, é bênção. Mas, especificamente, um doente, ele precisa receber a cura. Ele precisa se fortalecer, né, com essa palavra. Deuteronômio 28. Não, peraí. Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Eu fui resgatado da maldição da lei. Amém? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, nós estávamos ali com ele. Então, ele levou todas as doenças, a maldição da lei que viria sobre nós, Cristo levou. Amém? Então, você não tem que sofrer mais nenhum dano lá da maldição da lei. Salmo 103. É Ele que perdoa os teus pecados e cura todas as suas doenças. Né? Amém, queridos? Então, aqui é todas as doenças. Às vezes a pessoa está com uma dor no dedo mindinho. Não, amado, é uma dor, é uma doença. Às vezes a pessoa está passando por um problema e ela não leva para Deus. Não vou levar para Deus, não, porque ele deve estar muito ocupado. Esses dias eu escutei uma amiga falando isso. Não, você está falando muito para Deus as suas coisas. Eu digo, é porque eu tenho Deus como um pai. Eu não tenho ele como uma pessoa distante. Ele é meu pai, então ele é o meu socorro presente. Tudo que eu passo, eu tenho que falar para Deus. Eu não posso falar para alguém que não vai resolver o meu problema. Não é? E ela até brincou comigo, ela disse, Deus deve estar ocupado, chateado, né? Porque toda hora eu estou lá pedindo alguma coisa a Deus. Não, amados, Jesus comprou você, né? Então, quando você ora, Deus ouve. Amém? Então, Salmo 103:3 diz assim, Ele cura todas as minhas doenças. Todas. O Salmo 107, versículo 20. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Aleluia. Ele enviou a palavra. Sempre que essa palavra ela é falada, amado, Deus está trabalhando. Você enviou a sua palavra e me curou e me livrou da minha destruição. Salmo 118, 17. Eu não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Aleluia! Eu não morrerei, mas viverei e declararei as obras do Senhor. Então, sempre que vir aquele pensamento, se mata. Você não vale nada. Ei, eu viverei para contar as obras do Senhor. Né? Amado, Deus não deu um espírito de morte. Quando uma pessoa quer se matar, ela está muito doente. Amém? Ela está muito mal. Né? Ele soprou nas narinas de Adão, quando ele formou o homem, sopro de vida. Então, nós não temos espírito de morte. Quando alguém quer tirar a vida, é porque a coisa está muito feia. Amém? Está muito braba. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Esses versículos aqui, amados, é para a gente declarar. A gente fala muito sobre declarar a palavra, né? Então, você que está passando por alguma enfermidade, pega esses versículos e diz, olha, eu não morrerei. Mas diz em voz alta, não diz só no pensamento não, amado. Diz alto para Satanás ouvir. Amém? Ele saber que ele é um derrotado. Salmo 91, 16.
Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Vida longa eu lhe darei e mostrarei a salvação. É vida longa, amado. Você não vai morrer com 20 e poucos anos, 30, 40, que isso? Não, mas você não sabe, na minha família tem um problema genético, todo mundo com 40 anos morre. Irmão, tudo bem, era lá atrás, mas agora você tem uma nova genética. Amém? O sangue de Jesus te comprou. Não foi sangue de barata, não, irmão. Foi sangue de Jesus. Amém? Ele me satisfará com longa vida e me mostrará a sua salvação. A salvação não é só morrer e ir para o céu, não. Se fosse só isso, seria maravilhoso. Mas é aqui também. Salvo, livre, liberto. Provérbios 4, 22. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Está falando da palavra. Suas palavras são vida para mim e saúde, remédio para toda a minha carne. Amém? Isaías 53, versículo 4, esse versículo aqui, você tem que decorar ele. Amém? Isaías 53, que é versículo 4, por favor. Eu marquei ele aqui 3 vezes. A gente vai ler 3 vezes esse versículo, tá? Não fique chateado. Está repetindo muito. Irmão. O mundo está falando um monte de besteira, repetindo toda hora e você está escutando. Então, você vai ouvir a palavra também. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós considerávamos castigado por Deus e Ele atingido e afligido. Deixa eu ler em outra versão aqui, peraí. Deixa eu ler na linguagem de hoje. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando. Que Deus estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Amém? Ele não diz assim, você vai ser curado. Não, você já foi curado. Naquela cruz do Calvário, o que era para vir sobre minha vida e sobre a sua vida, Jesus já levou. Amém? Certamente Ele tomou as minhas enfermidades e levou as minhas dores. Mateus 8, 17. Deixa eu voltar aqui a NVI. Vocês estão passando aí, não, né? Deixa eu colocar aqui na NVI. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele mesmo tomou a minha enfermidade e levou a minha doença. O que era para vir para mim, ele levou. Amém? 2 Coríntios 4, 11. Olha como tem versículo sobre cura, irmão. Olha só, né? Eu marquei aqui 14, mas eu repeti Isaías 53, que é para você chegar em casa, passar aquela canetinha lá para, na hora que você abrir, você já visualizar. 2 Coríntios 4, 11. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. Amém? A vida de Jesus se manifestando no nosso corpo. Não sei se você conseguiu entender. A vida de Jesus é manifestada na minha carne mortal. Amém, irmãos? A doença não glorifica a Deus, mas a saúde sim. Né? O espírito abatido não glorifica a Deus, mas uma alma alegre glorifica o Senhor. Romanos 8, 11.
E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo entre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Amém? A gente acabou de cantar essa música, né? O poder que ressuscitou Jesus habitando dentro de mim e de você. Amado, isso não é pouca coisa, não. É o poder. Não é esse poder do mundo que, né, o delegado manda prender. Eu tenho autoridade. Não, não é essa autoridade. É um poder, amado, que está sobre tudo. Esse poder está habitando dentro de mim e de você. Tem espaço para depressão? Quando você escuta uma verdade dessa, ela vai embora na hora. Ela vai embora, amado, porque uma verdade dessa, a gente não pode ficar triste, angustiado, né? Não tem espaço, não sobra. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos vivifica meu corpo mortal. Marcos 16, 18, por favor. E pegarão serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Amém? Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Mãos foram impostas em mim e eu estou me recuperando. Amém, amados? Às vezes a gente faz um apelo, né? A pessoa vem aqui receber a cura. Aí a pessoa fica com vergonha. Não, eu não vou, o que vão pensar de mim? Né? Quando eu ministrei a primeira vez esse tema, eu não falei, né, mais sobre isso. Eu fiquei tão nervosa que quando eu olhei para o relógio, a hora já tinha passado e eu passei o microfone para a Kátia, mas a Kátia fez um apelo. Em casa, quando eu estava orando, o Espírito Santo tinha me falado, 5 mulheres vão lá na frente receber. E a Kátia fez o apelo, foram 3, e faltou duas. Aí tinha lá um salgadinho, uma Coca-Cola, um negocinho, e eu fui lá, né, comer. Aí veio uma, a desculpa dela foi, eu fiquei com vergonha. E a outra é porque eu tenho uma função na igreja e eu não queria que ninguém soubesse. Sabe, amados, colocando a função acima da filiação. Antes de tudo, nós somos filhos. Eu não tenho problema nenhum. Teve uma vez que Igor estava ministrando aqui sobre cura, ele chamou à frente, quem está sentindo algum sintoma de enfermidade? Irmão, naquele dia eu estava com muita dor. Eu estava sentada ali, a primeira pessoa que veio para frente fui eu. Eu sou filha. Não, porque é ministro, o que o pessoal vai falar? Não, amada, aqui nós somos filhos, a gente tem direito. A gente não tinha lá. A gente não tinha. Mas ele deu. E aí? E agora? Romanos 4. (17). Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisa que não existe, como se existisse. Amém? Às vezes a nossa fé está muito limitada. Né? Às vezes a gente acha que Deus cura determinada doença, mas aquela outra pode ser difícil. Não, amados, foram todas. Um Deus que cria coisa que não existe, né? Ele não pode ser limitado ao nosso pequeno entendimento. Eu declaro meu corpo sarado e saudável. Né? Nada tem que estar em falta. Você pode até ser acometido de uma doença, mas essa doença vai ter que sair por causa daquele que habita dentro de você. Amém? Aquele que habita dentro de você é muito maior do que as doenças. É muito maior. Né? Cuidado para você não limitar o poder de Deus. Né? Cuidado para não limitar, para não fazer... Jesus é inteiro e você pegar um pedacinho de Jesus. Não, eu só creio nesse pouquinho. Não, amado, é completo. A bênção é completa. Isaías 53, 5, de novo, para ficar bem... Você vai sair daqui hoje com Isaías 53 decorado, irmão.
53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos o quê? Sarado, curado. Com as suas pisaduras eu sou sarado. Toda vez que o sintoma vier, opa, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. 1 Pedro, gente, eu já estou quase encerrando, tá? 1 Pedro, dois, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, sarados. Amém? Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Quando nós começamos a confessar a palavra, irmão, quando a gente confessa a palavra, a gente concorda com Deus. A gente aceita o que Ele diz, não é? Não é assim? Quando você quer concordar com alguém, você quer que alguém concorde com você, o que, é que você diz? Fulano, é isso, não é? Aí você fala, é. Quando você confessa a palavra, você está concordando com Deus. Você está dizendo, eu realmente estou com sintomas, eles estão aqui, mas eu creio na palavra. Amém. Eu estou concordando com Deus. Amém. O que Deus diz sobre nós será registrado no nosso coração. Toda vez que nós confessamos a palavra, né, que nós concordamos com Deus, essa palavra, ela vai criando vida dentro de nós. Né? Ela vai sendo registrada no nosso coração. Quando começamos a agir sobre a palavra de Deus, ela se torna real em nossas vidas. Amém? Então, toda vez que você resiste, você está passando por um problema de enfermidade, você pega esses versículos todos, se você quiser, depois eu passo para vocês, e vocês comecem a confessar. Né? Começa a confessar, concordando com Deus. Senhor, eu creio na tua palavra, eu sei que isso aqui é verdade, porque tu está dizendo. Você não diz mentira. Quem é mentiroso é Satanás, que ele diz que você vai morrer. Satanás, ele é mentiroso, irmãos. Ele gosta de trazer as pessoas cativas. Quanto mais ignorante a respeito da palavra você for, mais cativo você é. Mas ele vai te enganar. O meu pai, ele faleceu, ele teve câncer. Uns tempos atrás aí eu passei por um problema intestinal. Olha, todo dia o Satanás dizia, é câncer, você vai morrer de câncer. E eu fiz o tratamento. Todo mundo lembra aqui que eu fiquei magérrima, né? Eu ainda sambei na cara do diabo. Olha aqui, Satanás, eu ainda fiquei magra. Estou tirando onda contigo ainda. O pessoal fazendo dietas aí para emagrecer. E em um mês eu perdi, acho que 4 quilos. No total, perdi 11 quilos. Sabe? E o médico, ele dizia, não, olha, você nunca mais vai comer esse tipo de alimento, esse não pode, não sei o quê. Graças a Deus, amado. A maioria dos alimentos que ele disse que eu nunca mais ia comer, eu estou comendo. E eu não estou passando mal. Porque, amado, ou a gente vive a palavra, ou a gente está fazendo papel de trouxa aqui, né? Pregando a palavra sem viver. Não, primeiro a gente vive. Essa palavra tem que se manifestar na nossa vida. Amém? Você pode passar por uma situação, todo mundo aqui, a maioria, todo mundo não, né? A maioria teve Covid. Graças a Deus nós estamos vivos. Glória a Deus. E quando eu estava, né, deitada, eu digo, meu Deus, eu não sou a pessoa que gosta de ficar deitada. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Esse negócio de ficar prostrado, misericórdia. E eu tentava me levantar e meu Deus, o que eu pensava assim, gente, eu quero voltar a ficar bem de novo, eu quero fazer minhas coisas, eu quero ter força, eu quero ter o meu vigor de volta. Amém? A diferença é essa, amado, porque a gente reage com a fé. A doença, ela vem, mas ela tem que ir embora. Sugestões na nossa mente pode vir. Né? Às vezes chega informação. Mas se você estiver confessando essa palavra aqui, você vai identificar logo e vai embora.
Ô, Satanás, você trouxe aqui uma informação, mas isso é mentira. Ó. Aqui, o que a palavra diz ao meu respeito? Aleluia. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Aleluia. Amém? Então, queridos, a gente precisa se encher da palavra. Não fique contando só com a unção de cura. Tal dia vai ter um culto, imposição de mãos. Amém, glória a Deus. É a bênção isso. Né? Agora, quando a gente for encerrar, eu vou chamar pessoas aqui. Se você crer, se você tiver com algum sintoma de enfermidade, a gente vai orar, irmão. Vai sair. Amém. Não é possível você passar a noite acordado sem dormir. Que isso? Não, você vai dormir o sono do justo. Amém. Essa crise de pânico, esse transtorno de ansiedade vai sair em nome de Jesus. O nome de Jesus está acima dessas doenças, dessas mazelas. Ele te restaurou completo. Amém? Mas às vezes a cura vai vir com a confissão. A cura vem com a confissão, amado. A imposição de mãos é bênção, glória a Deus. Graças a Deus que existe. Mas a confissão também. E a confissão ninguém rouba de você. Porque você vai identificar, na hora que a pressão vier, você vai identificar. Porque tem hora que a gente tem que dar uma de doida. Ô, Satanás, sai daqui. Eu já vi você. Eu já te conheço. Você chegou daquele jeitinho de mansinho, eu estou identificando que é você. Saia, em nome de Jesus. Aqui não tem espaço para você, não. Né? A gente tem que dar uma de doida, assim. A gente tem, irmão, porque eu tive depressão. Uns 5 anos depois que Jesus me curou, me libertou, um dia eu estava em casa, ela quis chegar, show, sai fora. Eu sei quem é você. Eu já identifiquei você. Porque se a gente der mole, vem, fica, se instala, e você fica, meu Deus, e agora, fulano? Não, amado. Ou às vezes existe até mentira. Não, a cura foi para não sei quantos tempos. Não, é para hoje, é agora. Amém? A gente leu aqui, amado, é para hoje, é agora, é já. Tem texto no Antigo Testamento, tem no Novo, tem na Bíblia toda, está repleta de texto para a gente se apropriar, para a gente viver esses textos. Amém? Para a gente viver essa palavra, que ela é verdade. Fique de pé aí, por favor.